Olá, queridos alunos de Direito Ambiental, quinto ano. Hoje é a nossa penúltima aula do segundo bimestre, tá bom? Então fiquem tranquilos, hoje é uma aula bem gostosa, é uma aula que trata de educação ambiental. Nós vamos falar um pouco aí da Política Nacional de Educação Ambiental, porque vocês são os educadores. Vocês hoje aprendem para cumprir essa função de educadores. Como se dá essa função de educar? Não é fácil, vocês sabem, nós estamos numa sociedade que muitos rejeitam a educação, rejeitam ser alinhados, ser corrigidos, ser direcionados. Então, infelizmente, ainda temos esses percalços dentro do sistema educacional. Por isso, quando se fala em educação ambiental, o sistema de aplicabilidade da educação ambiental não é somente uma educação formal, ela também é uma educação teórica e também é uma educação técnica, principalmente no que diz respeito às questões práticas, tá? Porque assim, como educar alguém que a vida toda agiu de uma maneira que não se adequa aos novos conceitos de legislação ambiental, de proteção ao futuro das próximas gerações? Então essa pessoa ela não está nem ali, ela não está se importando. Como fazer com que isso agregue valor a ela? Professora, mas é óbvio, porque nós estamos em um planeta que está se consumindo. O lixo, o resíduo, por exemplo, eu já não tenho mais aonde colocar, nem dentro da minha casa. Imagine no aterro sanitário aqui da cidade. Pois é, mas nem todos têm essa consciência ambiental que você tem. Nem todos se preocupam com o planeta e com a próxima geração como você está se preocupando. E esse é o problema. Eu tenho um fato gerador de resíduo, um fato gerador de mudança climática, um fato gerador de um comportamento que para muitos, é normal, é algo normal. Então, eu gosto sempre de começar essa aula utilizando o exemplo do meu pai, O meu pai, quando nós morávamos no sítio, nós sempre moramos na área rural, e eu me lembro que o técnico, na época da Emater, quando começou a Emater no Paraná, ele foi fazer uma visita na propriedade dizendo que tinha que fazer as curvas de nível. O que são essas curvas de nível, Eu tenho o rio, e aqui eu tenho uma declividade até chegar no rio, Essa área, eu tenho uma área próxima ao rio, que é a área de preservação permanente, que nós já estudamos na outra aula, e logo acima eu tenho uma área de plantio. No caso lá, o meu pai ele sempre plantava trigo e também milho, sempre fazia uma variação. Mas ele começou a perceber com o decorrer dos anos que o rio ele tinha uma faixa de profundidade, uma faixa de água, de volume hídrico, e com o passar dos anos aquela terra das plantações começou a descer e começou a assorear, ou seja, começou a investir para dentro do rio. Fez com que o rio ficasse mais raso, fez com que quase sumisse, desaparecesse aquele rio lá da nossa propriedade. E o porquê que isso foi visível? Porque ele dependia daquela água para toda a propriedade. Então aí começou a preocupação. Mas naquela época, era muito difícil o homem do campo entender aquele impacto que estava acontecendo. Então a empresa de extensão rural, a Emater, no caso aqui do Paraná, ela foi de propriedade em propriedade com seus técnicos dizendo que tinha que fazer o quê? Curvas de nível, porque aquelas curvas com uma terra mais elevada seguravam a água da chuva, faziam a contenção e essa terra não descia direto para o rio. Mas veja bem, tanto meu pai quanto vários colegas e proprietários ali da região brigaram com os técnicos da Emater, inclusive correndo atrás deles com foice, enxadão e tudo que vocês possam imaginar, tá? Até que chegou ao ponto de ficar sem água. Naquela época tinha rodão, rodão é uma roda bem grande, que bombeava a água para as casas eram sempre margeando os rios para utilizar aquela água, até que ficou sem água. E aí, descobriu por que ficou sem água, porque não tinha mais o volume hídrico e nem a captura. Quem já morou no sítio, ou quem tem uma experiência no sítio, deve estar me entendendo melhor, e quem não tiver, pesquise esses itens.
Mas olha só que interessante, a conscientização veio na força. A conscientização foi forçada aqui no caso do meu pai, porque o projeto de extensão rural era para conscientizar o agricultor de que ele tinha que fazer o manejo correto do solo para que todo aquele volume de terra não descesse para dentro dos rios, que ele tinha que plantar mais árvores para que aquela terra não descesse até o rio, que tinha que ter aquelas bordas cheias de matinho em volta do rio, que são as proteções ciliares, para que a terra não viesse a tirar aquele volume hídrico, aquele volume de água. Então, quando eles aprenderam que proteger o meio ambiente era algo importante, era algo que fazia com que houvesse água, e água é vida, eles mudaram o comportamento. Todos os agricultores faziam as curvas de nível, eles plantavam geralmente milho em cima das curvas e outras culturas, soja ou milho entre as curvas, e não era ruim para colher, pelo contrário, era algo que fazia bem à natureza, era algo que provocava uma proteção ambiental maior, só que isso só veio por meio de uma conscientização forçada. O porquê que a professora está contando essa historinha para vocês? Porque a conscientização ambiental, ela é algo que pode ser gradativo ou é algo que pode ser forçado. Qual é a diferença? Quando eu aplico uma educação ambiental gradativa, eu utilizo meios escolares e meios educacionais. Quando eu utilizo uma educação ambiental forçada, eu estou trabalhando com as hipóteses de reconstituição de área por crime ambiental. Quando houve uma falha no manejo e essa propriedade, por exemplo, não tem mais água, como foi o caso do meu pai, então ela tem que readequar toda a estratégia de cuidado, de manejo do solo, da água, das árvores, para que tenha novamente aquele bem ambiental. Então, quando nós trabalhamos com esse conceito de educação ambiental, eu posso fazer algo gradativo. Você aí que tem filho que está me assistindo, com certeza você já fez isso ou está fazendo. Por quê? No momento que você utilizou uma caixinha de leite ou um produto que tem a embalagem que você separa o orgânico do reciclável, você já está ensinando a educação ambiental para sua criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém da sua família. Membros da melhor idade, eles têm esse comportamento, eles gostam de aprender na fase da melhor idade. Então, geralmente, nós temos uma política de educação ambiental voltada para esse quesito, de um público diferenciado. Por quê? As diretrizes da educação ambiental são para qualquer nível. Eu já vou ler isso aqui para vocês, tá? A professora mandou um materialzinho para vocês no livro, tá? Aqui no livro que vocês estão estudando, ou virtual ou físico, vocês vão iniciar lá na página 363, vai estar lá. Lei 9.795 de 99, Lei de Educação Ambiental. Essa é a lei que traz todos os parâmetros de aplicabilidade para a educação ambiental, inclusive respeitando a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, no momento que nós temos essa legislação, ela se preocupa em inserir conceitos de educação ambiental de acordo com o conteúdo programático das escolas. E veja bem, vocês pegando esse material que a professora mandou para vocês em slide, vocês vão ver que tem uma imagem ali que vai ter crianças trabalhando o processo de reciclagem na escola. Então é muito bonitinho essas crianças, porque vai estar inclusive aqui, crianças participando da aula sobre reciclagem de materiais. O ensino primário é uma etapa-chave no desenvolvimento da conduta, da consciência social e da solidariedade. Eu quero que você reflita sobre isso. No seu ensino primário, você teve aula de educação ambiental? Você teve aula, uma que seja de reciclagem, lá no teu ensino primário? Pensa um pouquinho, reflita. Eu não tive essa aula. Eu fui aprender a fazer o processo de processamento de reciclagem depois de adulta. Sabe quando? Quando eu comecei a atuar para cooperativas. Ou seja, eu fazia a documentação e eu tinha que ir lá para conhecer quem eram os membros daquela comunidade, porque a prefeitura me contratava para ir lá fazer o registro, a legalização desse sistema de cooperativa.
Então, no momento que eu ia lá, eu aprendi os tipos de material, o valor dos materiais, o tipo de plástico que é reciclado, o tipo de plástico que não é reciclado, a dureza que aquelas famílias levam à vida, né? E o quanto eles são importantes para nós. O quanto o catador de materiais reciclados e seus familiares e aqueles que trabalham com a coleta seletiva, com a coleta de resíduos, são pessoas, seres humanos que são extraordinários. Inclusive, né, que essa valorização chegue até eles de alguma forma, porque são trabalhadores de uma área excluída, exclusiva, porque é muito difícil, inclusive, para eles conseguirem um empréstimo que seja, diante de uma dificuldade financeira. E essa pouca valorização reflete também dentro da própria educação do ser humano. Às vezes a educação adulta, a pessoa não se preocupa com o outro. E não se preocupa muito menos se está jogando aquela latinha em qualquer lugar. Aquela latinha é uma fonte de renda para alguém. O mínimo que você se preocupe com aquela pessoa já vai fazer a diferença. Então isso vai de você. Eu estou assistindo essa aula, eu quero aprender sobre reciclagem. Eu vou buscar aprender sobre reciclagem, porque até uma criança no ensino primário está aprendendo. Então eu vou procurar aprender mais sobre isso para ajudar pessoas que vivem disso. Porque, gente, isso não é algo a ser demonstrado, é algo a ser simplesmente como seres humanos que nós somos. Valorizar o trabalho do outro, e que é um trabalho que precisa de muita valorização, porque eles vivem do nosso resto, e eles não se importam de viver do nosso resto, eles se orgulham de fazer um trabalho que nós deveríamos estar fazendo nesse país, no Brasil, porque em outros países a própria população faz todo o processo de separação e reciclagem. Barcelona, todo o resíduo é separado, por exemplo, né, na Espanha. No Japão, todos os moradores são extremamente conscientes quanto a esse tratamento de resíduos. Então aqui, por que nós também não podemos? Se outras culturas e civilizações podem, nós também podemos. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Eu não posso misturar o orgânico com o reciclado, porque o orgânico eu posso trabalhar como adubo, eu posso fazer adubo na minha casa. E o reciclado, eu posso ajudar no sustento de uma família. Simplesmente, eu não estou tirando do meu bolso para ajudar, eu estou doando algo limpo, separado, higienizado para ajudar a vida dessas pessoas. Pensem nisso, conscientizem-se sobre isso, se você achar interessante, se você achar possível. Quando começou esse processo de educação ambiental? Começou em 1977, na Conferência de Tbilisi, tá? Que foi a primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental. Lá em 1977, um grupo de professores e educadores começou a debater essa temática. Como ensinar isso para as crianças? Então, esse foi um debate que ele veio a ser aplicado após algum tempo, até que fosse acolhida essa diretriz, né, educacional, até que o Brasil recebesse essa fonte, né? Por exemplo, aqui foi em 77 a Conferência de Tbilisi. A nossa Constituição é de 88. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela veio logo depois da Constituição, então não foi incorporada de imediato. Por isso que entre a década de 80 e 90 foi um parâmetro ali que ainda se adequava e se ajustava. Né? O que nós tínhamos de mais próximo à educação ambiental era a disciplina de Geografia e Biologia, mas não tinha um padrão educacional ambiental dentro dessas disciplinas, né? Quem se lembra aí dessa fase vai estar lembrando aqui junto com a professora. E quais os princípios que regem a educação ambiental? Gente, isso aqui cai muito na prova de exame da ordem, cai muito nas provas de concurso, tá? Então vou explicar alguns princípios aqui para vocês. Princípio humanista. O que é esse princípio humanista? É pensar o outro de uma maneira humana. O que eu estou fazendo para agregar valor humano? Será que eu não posso fazer alguma coisa que possa gerar um valor para a sociedade?
Será que eu estou respeitando o outro ser humano como eu deveria respeitar? Será que ao desrespeitar o planeta, jogar uma long neck em qualquer lugar, eu também não estou me desrespeitando? Porque isso aqui uma hora ou outra vai voltar para mim. Então, esse é o critério humanista. Pensar que o desenvolvimento sustentável humano, ele é para todos, ele sempre vai ser coletivo. E o que eu, como ser humano, estou fazendo? Esse é o questionamento dentro do princípio humanista. Depois nós temos o princípio democrático e participativo. Como que funciona esse princípio democrático e participativo? O próprio nome já diz, é a agregação de participação popular. Ou seja, qualquer lei, qualquer planejamento que trate da esfera ambiental, de educação ambiental, tem que ter o caráter de debate democrático, tem que ser aberto. Por isso que tem muitas consultas públicas abertas, tá? Por exemplo, tem uma consulta pública aberta para perguntar sobre a questão do saneamento. Por quê? A questão do saneamento ela é diretamente ligada, por exemplo, com esses casos de Covid. Como, professora? Esses casos de Covid, pessoal, eles tendem, tá, a uma transmissibilidade por ausência de higienização das mãos. Como, professora, que a pessoa não higieniza as mãos? Fácil, não tem água. Na favela ela não tem água, locais de ocupação irregular ela não tem água. E com a seca que a gente viu aqui, por exemplo, no Paraná nos últimos dias, também não tem água. É rodízio, só vai ter água na tua casa depois de 24 horas. Você vai cozinhar ou você vai ficar lavando a mão? Você vai tomar um banho ou você vai ficar lavando a mão toda hora? Essas escolhas fazem com que haja um grau de transmissibilidade maior. Também no sistema sanitário. Se você utilizou o banheiro e esse banheiro dejeto não vai embora, ele vai ficar ali e a Covid vai se espalhar. Por quê? Como que você vai dar descarga? Você vai jogar a água que você ia fazer comida na descarga? Você vai jogar uma água que você ia tomar um banho na descarga? Ou você vai tomar um banho, aproveitar aquela água e jogar na descarga? São metodologias, são situações de educação ambiental que infelizmente não alcança todos. Pode ser que para alguns seja uma realidade impossível, mas infelizmente é a realidade que tem. E isso reflete diretamente nos casos de contaminação. Hoje nós vemos a região norte e nordeste com a maior taxa de contaminação. Por quê? Falta de saneamento básico. Então, a participação popular, a conscientização popular, ela vem nesse sentido, esclarecendo e ouvindo a população para saber o que realmente ela precisa. E o governo deve ouvir a população para saber dessa aplicabilidade, esse direcionamento de recursos para fazer com que isso aconteça, tá bom? O outro princípio são as concepções pedagógicas na perspectiva da multi e transdisciplinariedade. Vamos lá, professora, vamos fazer igual o Jack Stripador aqui, vamos fazer por partes. Concepções pedagógicas, elas são ligadas ao ensino, tá? Pesquisa e extensão. Professora, o que é essa concepção pedagógica? Que eu tenho níveis de educação, tá? Então, como que eu trabalho os níveis aqui de educação? Quando eu tenho uma concepção, tá? Dentro desse nível aqui de pesquisa, de extensão, eu vou ter um nível que alcança não só o público interno das instituições de ensino, mas também o público externo. Então, quando eu falo, nível de pesquisa, extensão, tá? O nível de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e o nível educacional infantil, eu abranjo todas as áreas, inclusive as externas. Por quê? A concepção pedagógica, ela visa o quê? Ensinar. O ensinar não é simplesmente pegar aqui um material e passar para vocês. É passar um conteúdo de aula, é passar um exercício que exija um aprofundamento do aluno, que esse aluno consiga entender a importância de praticar aquele estudo, aquele direcionamento, aquele exercício. Caso contrário, a mente, ela não vai absorver o conteúdo. Aprender é uma coisa que não é comum para todos. Muitas pessoas têm deficiências e dúvidas na aprendizagem. Então, ela tem que exigir dela mesma um nível de concentração maior. E também do conteúdo pedagógico, porque senão você não consegue direcionar esse teu estudo.
E o que isso significa aqui na perspectiva? Interno, tá? Então eu posso, dentro desse processo educacional, interiorizar, fazer algo interno, por exemplo, a instituição de ensino. A Faculdade de Maringá, ela acolhe essa concepção pedagógica. Por quê? Exigiu formalmente interno a grade à aula de direito ambiental. Então, internamente, essa instituição aderiu a programas ligados à educação ambiental. Multidisciplinar, porque não é somente para a área do direito. O direito ambiental hoje, por exemplo, ele é uma disciplina que eu uso na administração, que eu uso na contabilidade, que usa na geografia, que usa em várias áreas, ou seja, é um conceito multidisciplinar, não pego somente uma área e uma disciplina, eu abranjo todas. E transdisciplinar é porque vai além da educação formal, ela atinge todos os níveis de educação, por exemplo, tá? As educações técnicas, as educações que são comunitárias. Professora, mas ali não tem nenhum diploma entregue, mas alcança. Por quê? O hábito de ensinar a lavar as mãos, o hábito de plantar árvores, o hábito de ensinar o processo de reciclagem, tudo isso é educação ambiental. Eu posso ensinar isso na melhor idade, em escolas, em centros educacionais, para vários níveis de educação, ou seja, ela transcende somente o nível educacional, tá bom? Quero que isso fique muito claro. Se você tiver dúvida, você volta ao vídeo para ouvir novamente, tá bom? Abordagem articulada das questões ambientais. Como que funciona esse princípio? É uma abordagem que vai fazer com que o tipo de gestão ambiental e educação ambiental, ela funcione de maneira local, regional, nacional e global. Por exemplo, vamos pegar uma situação local, a seca do Parque do Ingá. Nós, alunos, poderíamos nos reunir, né? A professora poderia organizar um evento para a gente ir lá fazer um manifesto, se a gente não tivesse nessa situação de pandemia, né? Professora, mas vamos organizar um evento pela internet. Vamos organizar um manifesto pela internet, sem problema nenhum. Inclusive, essa semana é a Semana Mundial do Meio Ambiente. Professora, nós do 5º ano queremos fazer um movimento. Vamos fazer um movimento local, sem problema nenhum, pedindo que as autoridades tomem consciência das irregularidades que ali estão acontecendo. Regional, aqui na região, por exemplo, até Porto Rico, Maringá, Porto Rico, está tendo apreensões de animais, morte de animais, caça, captura. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma operação junto com a Polícia Ambiental para prender esses infratores. A turma de Direito Ambiental poderia fazer um apoio, poderia participar? É que como nós estamos numa época pandêmica, fica mais difícil, mas nós podemos fazer o movimento via internet? Sim, nós podemos. Caráter nacional, tá? Por exemplo, o Dia Mundial de Meio Ambiente, nós temos ações programadas, com palestras, participações, cursos, sistemas de aprendizagem, tudo isso voltado para a educação ambiental. Então, o Brasil todo se mobiliza, institutos, né? Eu passei para vocês o link do Instituto Espinhaço, inclusive vai ter uma live, né, nessa sexta-feira, demonstrando e apresentando esses institutos de cuidado ambiental, programas, projetos e índices de governo para apresentar aí dentro de lives, né? Vai ter lives aí por um bom período. E questões globais, então nós temos aí o exemplo da ativista da Greta Thunberg, né? A Greta, ela é uma ativista que com 16 anos, ela criou a greve do clima. Ela disse, eu não vou para a escola, eu vou fazer a greve do clima porque todos estão sofrendo com esse impacto. O porquê que ela tem uma visibilidade tão grande? Porque ela com 16 anos, ela conseguiu fazer com que governos e governantes se atentassem para o risco de emissão de poluentes e para a cobrança de uma mudança de postura ambiental. Isso incomoda alguns governos. Então, ela conseguiu mobilizar. Isso aí, meu amor, não é qualquer um que consegue não, tá? Claro que ela teve um apoio, ela teve uma estrutura posterior, mas ela começou sozinha. Ela começou a fazer uma greve sozinha. Os colegas de turma apoiaram ela. Não foi de uma hora para outra, não. Ela começou a fazer aquela greve porque ela tomou consciência de que ela poderia fazer algo e vários outros se juntaram a ela numa proporção de mais de 3 milhões de seguidores e mais de 3 milhões e meio de
pessoas que atuam dentro desse mundo de mudanças climáticas, tá? Dessa proteção. E o que a PNEA, tá? Vocês também vão ouvir falar muito assim da PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, tem por objetivo, isso aqui cai em muitas provas, então vamos lá. Tem por objetivos compreender as múltiplas e complexas relações que envolvem o meio ambiente, através de programas educativos responsáveis por estimular e fortalecer uma visão crítica dos problemas ambientais, que por sua vez são responsáveis de todos. E o que acontece aqui na educação ambiental? Nós temos que juntar, nós educadores ambientais, porque vocês também são, as habilidades e as atitudes. Lembra quando a professora pediu para vocês fazerem o artesanato? Muitos disseram assim, professor, eu não tenho habilidade para fazer isso, mas fez. Por quê? Porque teve atitude. Foi lá, pediu ajuda, foi atrás e vocês produziram muita coisa bonita. Então, assim, vocês tiveram a habilidade, a procura por essa habilidade e a principal, que é o quê? A atitude para concretizar isso, tá bom? Vamos lá, eu quero só para finalizar aqui, falar sobre o artigo 9º, eu vou fazer a leitura dele e explicar alguns pontos. Artigo 9º da Lei 9.795 de 99. Entende-se por educação ambiental na educação escolar desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas. Cuidado, tá? Isso aqui já caiu no exame da ordem, esse artigo 9º. É somente a educação ambiental na educação escolar, é somente para a instituição pública? Não, é para a pública e para a privada, ok? Então tomem cuidado com isso. Englobando o quê? Educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e até o ensino médio, tá? Quando falar educação básica, eu pego a infantil, a fundamental e a de ensino médio, tá? Antigo 2º grau. 2, educação superior, que é a de vocês, tá? Vocês não estão aqui vendo, assistindo direito ambiental e ganhando nota por fazer trabalho e por fazer as atividades de graça, não. É porque o Ministério da Educação incluiu isso como obrigatoriedade nas grades e as instituições de ensino tiveram que acolher e procurar capacitação técnica para isso, ok? Educação especial, tá? Os alunos queridos especiais que possuem um tratamento diferenciado também devem ter engajamento com a educação ambiental. Inclusive programas de cuidados especiais, por exemplo, o ensino ambiental e tratamento médico por ecoterapia, que é onde os alunos especiais fazem terapia com o uso de cavalos, né, com o uso de equinos. Educação profissional também tem que levar em conta a educação ambiental e a educação de jovens e adultos, sistema EJA e BEJA, tá? Esses também participam dessa educação ambiental, tá? Os pontos principais da lei são esses, tá bom? Quero que vocês leiam todo o material do livro e eu deixo aqui meu abraço, essa é a penúltima aula, então até a nossa última aula desse bimestre. Muito bem para vocês!